A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Olha, estamos aí no primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2024. Estamos chegando já na reta final dessa lição. Estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, comentarista pastor José Gonçalves. E hoje estamos chegando na 12ª lição, que será ministrada dia 24 de março de 2024, cujo tema é o papel da pregação no culto. Olha só que tema maravilhoso. Tema maravilhoso. Meus amados, o texto áureo dessa lição está inserido em 2 Timóteo 4:2, uma carta pastoral, onde Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo. É uma carta pessoal, pastoral. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Que mensagem tremenda! A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Mesmo porque, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Que coisa tremenda! Os objetivos da lição. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é apresentar o ministério da palavra e seus propósitos. O segundo objetivo é enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro e último objetivo da lição é explicar a fundamentação do ministério da palavra. O texto, a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. O comentarista ele coloca assim na introdução: nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino de Deus. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca, é uma igreja morta. Nem pode se chamar de igreja uma igreja que não tem a palavra de Deus. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. A palavra-chave da lição é pregação. O que é a pregação? Que indagação tremenda. O que é pregação? Pregação é a comunicação ou a transmissão oral das verdades divinas com o fim de persuadir. O sermão tem por fim persuadir, convencer. Se não for assim, não é pregação bíblica. A pregação visa resultados, como qualquer agricultor espera que a semente plantada germine e dê frutos. Assim, a palavra que sai da boca de Deus não torna para lá vazia, mas fará sim aquilo que lhe apraz. Em última análise, o alvo do pregador é sempre ver Deus salvar e edificar os seus ouvintes, por intermédio do poder do Espírito Santo, que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele sabe que a principal obra é a do Espírito Santo, mas o pregador
deve se sentir também corresponsável por essa obra, pelo fato de compreender que Deus se serve de instrumentos humanos para usá-los para realizar a sua obra. Então você tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito de Deus direcionar a sua vida e usar a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro ponto da lição: ministério da palavra e seu propósito. A pregação como uma proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. A pregação não é para falar de você, não é para falar mal do seu irmão, não é para contar historinhas, não. É para revelar Deus, para apregoar os milagres, as maravilhas, as obras que o Senhor realizara. Que coisa tremenda. Então, meu amado, que pregues a palavra, insistes a tempo e fora de tempo, redargue, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina que Paulo disse aí no texto áureo a Timóteo. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisson, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Tem vários textos aí que esse termo é usado. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus aos corações das pessoas. O que o Senhor fez, a obra redentora no Calvário, Jesus veio, morreu, ressuscitou e em breve voltará. É a mensagem que os nossos pais pregavam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. É a mensagem do Evangelho. O segundo tópico aqui, o caso emblemático de Lídia. É um exemplo de Lídia ali em Atos 16:14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração daquela mulher. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher e o resultado disso foi a conversão daquela mulher. Então Deus, ele é glorificado na revelação de sua palavra. É a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que purifica, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus que regenera, é a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que é alimento, que é pão, que é água, é a palavra de Deus que traz alegria, é a palavra de Deus que regozija o coração daquele que ouve. A pregação como instrução, o tópico 3, as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipulados e instruídos através da palavra de Deus. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos seus fundamentos. É o que está em Mateus 4:23, está registrado: e percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Então Jesus, ele teve o ministério do ensino, ensinando. Os sermões do monte também, no Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos, em Mateus 5:2, e aí por diante. A síntese aqui do primeiro ponto da lição diz: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. Vamos para o segundo ponto da lição, o ministério da palavra e a sua importância. Primeiro tópico, a edificação da igreja. A palavra tem a importância e função de edificar a igreja. Porque a palavra ela tem 3 caminhos. Ela exorta, ela edifica e ela consola. A palavra de Deus é como o escritor aos Hebreus diz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções dos corações. Então, às vezes, isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão.
O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar aquele que está ouvindo a palavra. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, nós vemos Paulo solicitando a Timóteo que persiste em ler, ensinar a palavra e exortar, em 1 Timóteo 4,13. E Lucas destaca também que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, em Atos 9,31. Então, em ambos esses textos, se pressupõe o ministério da palavra como instrução e exortação e edificação. É o caminho da palavra de Deus. Ela exorta, ela edifica e ela consola. Vamos aí, formação de valores. A pregação também é importante, é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Isso aí é algo tremendo. E resistindo diante de uma cultura sem Deus. Então a pregação, a palavra de Deus, faz-nos corajosos e nos dá base para resistirmos diante de uma cultura sem Deus. Então Jesus, ele censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade, lá em Mateus 17,17. Então, a influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, em Atos 2,40. Hoje, quem tem filhos em faculdades, em universidades, em polos de estudos, ou até mesmo você que está aí nesses lugares, você sabe que a palavra de Deus tem que estar centrada no seu coração, porque você vai estar num processo aí, onde tem que resistir a essa cultura das pessoas sem Deus, e palavrão, desrespeito, né? Então é isso aí. Vamos para a síntese do segundo ponto. O ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Então você fica resistente, você fica convicto daquilo que você é e daquilo que você serve. Você sabe quem é o seu Deus, você sabe quais são qual que é a sua conduta diante dessa geração perversa, e aí você sempre é um mais que vencedor. O ministério da palavra e sua fundamentação deve ser cristocêntrica. Então a palavra de Deus deve ser cristocêntrica. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. É claro que em muitas igrejas Jesus nem aparece mais. Jesus sumiu. Você não acha Jesus em pregações de muitas igrejas. Você ouve aí muitas pregações que Jesus sumiu, não aparece nas pregações. Então, não é uma pregação bíblica, não é uma pregação cristocêntrica. Então, a pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Em Lucas 24:27 diz isso. O centro da mensagem dos profetas, indagando que o tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito Santo de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. 1 Pedro 1:11. Então, o alvo da pregação é revelar Jesus, é revelar o sacrifício vicário de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu ministério, a sua ascensão, a promessa da sua vinda, e aí por diante. Deve ser bíblico, o segundo tópico aqui desse ponto. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. São os coaches da fé. Está vendo essa garrafa? Está cheia de água.
Mas se eu não abrir, eu não consigo beber a água. Então eu abri e eu vou beber a água. Assim é Deus. Isso aqui é coach, irmãos. Cadê Jesus? Isso é coach. Joga uma nota, amassa a nota. Aqui tem R$100. Se eu amassar, vai perder o valor? Assim é. Isso não é pregação, amados. Então o povo paga 3, 5, 10, 15 mil para ouvir esses coaches da fé. E deixa de chamar um homem de Deus, de oração, e que tem a palavra de Deus para ministrar. Porque eles não querem. A palavra de Deus já deu comichão nos ouvidos desse povo. Eles não querem ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela edifica e ela consola. Ninguém quer ser exortado. Quer só que Deus vai te dar, receba aqui, pula lá, pula cá, e nada de palavra. Então, meus amados, parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é pregação. Na verdade, são mensagens de autoajuda e não ajuda do alto. São mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição e um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de exibir a temática a ser abordado. Então, o objetivo quase sempre é financeiro, que está em Filipenses 3,19, 1 Timóteo 6,9. São os profissionais da fé, os mercenários da fé. E esses aí, os pastores, dão mais valor do que os homens de Deus. Então, a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, são esquecidas na boca desses pregadores, da maioria dos pregadores. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a mensagem da cruz, e essas mensagens que eles estão pregando por aí, a maioria são uma mensagem sem a cruz de Cristo. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Cadê que segue o exemplo de João Batista? João Batista, ele chegou pregando no deserto da Judeia, pregando, chamando o povo ao arrependimento, chamando os fariseus, os saduceus, de raça de víboras, desmascarando eles, denunciando o pecado de adultério de Herodes. Isso é pregador de verdade, irmãos. E Jesus, a pregação de Jesus? Jesus também pregando, chamando o povo de raça de víboras. Em pregações de Jesus, em João 6,60, João 6,60, 67, pessoas iam dando as costas e saindo. Jesus disse: quer ir vocês também? E Pedro falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Então, meus amados, e a pregação de Pedro no dia da inauguração da igreja, em Atos 2, 38 ao 44? Arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos, são a pregação do arrependimento, a pregação de Paulo. E aí por diante. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, disse Paulo em 1 Coríntios 1, 21. A síntese aqui do terceiro ponto: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico. Vamos concluir. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino de Deus por meio da poderosa pregação da palavra de Deus.